Olá, eu sou Eduardo Miller, seja bem-vindo a esse treinamento gratuito onde eu vou te mostrar através de estudos de casos o exato método do Barber Pro Academy que foi usado inclusive por pessoas comuns, assim como eu, assim como você, para alavancar os seus resultados nos mais variados níveis. E eu tenho certeza que você se identificará inclusive com algumas dessas histórias. Seja você um barbeiro que está iniciando agora na profissão ou você que já tem uma certa jornada, né, de alguns anos dentro dessa carreira linda de barbeiro, ou até mesmo você que tem a sua própria barbearia. Você vai ver como pessoas igual a mim, igual a você, saíram do absoluto zero e conseguiram ter sucesso na sua profissão utilizando esse método. O que eu estou falando é que são pessoas de todas as classes sociais, níveis de escolaridade, pessoas que literalmente, assim como eu, assim como você, são normais. E se você olhar um pouco de perto e mais detalhadamente as histórias de cada uma delas, literalmente você vai se identificar muito. São pessoas que, por um motivo ou por outro, não conseguiram se destacar dentro da profissão de barbeiro, né? Só que depois que eles aplicaram os métodos contidos no Barber Pro Academy, eles tiveram o sucesso que sonhavam e ainda de quebra foram reconhecidos nas suas cidades, na região onde eles moram ali, como grandes profissionais. Ganharam reconhecimento tanto de seus clientes como de outros colegas de profissão. Eu quero dizer que elas não tinham confiança em si mesmas e sempre se perguntavam o porquê não conseguiam executar o mesmo trabalho tão bem quanto o anterior, ou até mesmo se perguntavam por que não conseguiam alavancar a sua carreira. Antes de eu mostrar para você qual é esse método, né, que vai com certeza tornar você um barbeiro completo, que vai inclusive arrancar elogios de clientes e ainda te dar mais confiança em si mesmo, eu quero te convidar agora para conhecer a história desse barbeiro que saiu do absoluto zero e conseguiu transformar sua carreira. E como eu disse anteriormente, pode ser que você se identifique muito com a história dele. Sou Ed Oliveira, tenho 32 anos, sou proprietário da Ed Barbershop aqui na cidade de Rio Grande, sou barbeiro profissional e instrutor de barbearia há mais de 10 anos, talvez. Eu comecei a atuar como barbeiro aos 13 anos de idade, mas dos 13 aos 17 eu encarei a barbearia como um hobby. Jamais me imaginei vivendo de barbearia. E aos 17 eu descobri a área da metalurgia, descobri a área do polo naval e comecei a trabalhar em metalúrgicas. Então, rodando o Brasil aí afora, eu acabei vindo parar aqui em Rio Grande, onde eu resido há 10 anos, e no final de 2014, saindo da área naval, eu decidi ingressar no mercado de barbearia. Foi aí que eu decidi estudar mais as tendências, as novidades, o que tinha de novo no mercado, e diante da limitação da cidade, a maioria dos barbeiros que atuavam aqui eram barbeiros tradicionais. Eu descobri no YouTube o Eduardo Miller. Então, basicamente, eu tinha dificuldades em me enxergar como um operário metalúrgico. Na realidade, eu não era muito bem resolvido nessa profissão, nessa área. Embora, modéstia à parte, fosse bom no que fazia, mas eu não tinha me encontrado ainda. Então, eu queria migrar para um outro segmento e queria poder dar segurança à minha família. Foi aí que eu pensei, eu acho que isso é possível na área da barbearia. Então, eu decidi fazer cursos e workshops, viajei bastante atrás de novas instruções, atrás de novos conhecimentos, melhor dizendo, para que eu pudesse exercer a barbearia, mas de maneira diferenciada, inovadora. Então eu encontrei o Eduardo Miller, como eu já havia falado anteriormente, através das redes sociais. Eu descobri o Eduardo Miller no YouTube e comecei a estudar suas técnicas, o modo como ele se comportava, a ideia e o conceito de barbearia que ele abordava. Foi aí que eu descobri que, além de barbeiro, ele era instrutor. E aí eu tive acesso ao curso dele, e depois que eu fiz o curso do Eduardo Miller, nossa, eu tive a visão ampliada, né?
Sem falar que eu consegui aprimorar um pouco mais as minhas técnicas no segmento, na área de barbearia, mas acima de tudo, o Eduardo Miller despertou em mim aquela coisa do empreendedorismo e da valorização de coisas que muitas pessoas hoje ainda ignoram. Depois que eu fiz o curso do Eduardo Miller, é como se eu tivesse mais prestígio. As pessoas da minha cidade me olhavam de maneira diferente, porque o Ed foi buscar conhecimento com o Eduardo Miller, que, se não o maior, é um dos maiores nomes da barbearia brasileira. Então, a minha visão se expandiu. Eu aprendi a lidar com situações financeiras na barbearia, aprendi a lidar com o lance de saber como lidar com o cliente, como tratar o cliente, a valorizar o cliente. Ele me ensinou também em relação à unidade. O Eduardo Miller, ele prega muito isso. Lá fora, os barbeiros, eles são mais unidos. Eles se intitulam os melhores, e talvez até sejam. Mas, segundo o Miller, nós também temos bastante qualidade e algumas peculiaridades positivas, eu diria. E ele prega muito isso, essa questão, essa coisa de nós nos ajudarmos e sermos parceiros, unidos de fato. Então, dentre outras coisas, como eu já havia citado, ficou essa coisa da unidade, da união, de que juntos nós podemos mais no segmento da barbearia. Incrível, né? E talvez você tenha encontrado realmente alguns pontos em comum nessa história com a sua história. Ou talvez não. Mas durante as aulas eu vou te mostrar alguns estudos também de casos que talvez você possa se identificar de alguma forma com essa história contada. E antes de eu te explicar esse passo a passo de como funciona o método, deixa eu te explicar um pouco de como eu cheguei até ele. Bom, eu nasci em 1986, sou o terceiro filho de uma família de 6 filhos, né? Os meus pais se conheceram aqui em São Paulo, minha mãe veio do Paraná, ainda nova, atrás de uma oportunidade de emprego, né? Pois lá era muito difícil a situação da família da minha mãe, da minha avó. E foi justamente aqui o lugar onde ela conheceu o meu pai. E depois de um tempo eles vieram se casar. E eu sou o terceiro fruto, né, desse relacionamento, de 6 frutos dessa geração, né? E nós tivemos uma infância muito fácil. Então eu me lembro que o meu pai, ele dava o máximo dele para nunca faltar nada para a gente em casa, né? Para sempre ter comida. Algumas vezes não conseguia pagar as contas em dia, mas ele sempre deu o seu melhor para nunca faltar comida, né? E eu me recordo, inclusive, que meu pai chegou e ele não tinha dinheiro para dar pra gente cortar o cabelo. Eu me recordo como se fosse hoje. Eu me lembro do meu irmão mais velho, ele foi fazer um bico e ele conseguiu um dinheiro, e eu me lembro de uma caixa que ele chegou com uma caixa em casa, com uma máquina de cortar cabelo. Foi a primeira vez que eu vi uma máquina na minha vida. Ele falou: a partir de hoje sou eu que vou cortar o cabelo de vocês, e a gente não vai precisar mais pagar para cortar cabelo porque o pai está passando algumas dificuldades, então eu vou assumir isso hoje. E o meu irmão cortava o nosso cabelo, né? E aquilo me encantava. De uma forma amadora ele cortava, mas de uma certa forma aprecia um resultado positivo, e a gente ficava admirado, um olhando ele cortar o cabelo do outro. Eu era o que mais ficava impressionado na época, né? Mas era muito bacana porque ele fazia aquilo com amor, o meu irmão. Hoje ele não é barbeiro, ele não corta cabelo, mas eu me recordo muito bem disso, dele cortando o nosso cabelo, tentando fazer algum risco, algum desenho no nosso cabelo, tudo torto, mas com muito amor. Um certo dia, o meu irmão, ele não pôde cortar o nosso cabelo, e foi justamente
em um final de semana que tinha uma festa pra gente ir. E pra você ver que engraçado, fazem muitos anos e eu me recordo disso plenamente, assim, a imagem vem nítida na minha mente, né? Porque eu era entre os meus irmãos, eu era o que mais ficava ali encantado olhando meu irmão cortar cabelo. E eu lembro que meus irmãos chegaram e falaram assim: Eduardo, como você fica olhando ele cortar o cabelo de todo mundo? Porque meus irmãos cortavam o cabelo e já iam pra rua jogar bola, cortava o cabelo já ia pra rua empinar pipa, e eu ficava olhando ele cortar o último, eu era o último cabelo, eu ficava sempre admirando ele cortar cabelo, porque eu achava legal a transformação. Você senta naquela cadeira ali, feio, e não saía tão bonito, mas saía melhor do que sentou, né? Então eu ficava encantado. Então meus irmãos colocaram nas minhas mãos essa missão, ó, já que o Rubinho não vai conseguir cortar o nosso cabelo, você que vai cortar o nosso cabelo hoje. Adivinha? Eles gostaram do resultado. Depois que eu cortei o cabelo deles, eles gostaram do resultado. Eu me lembro que a gente foi para uma festa e nessa festa os nossos amigos, os vizinhos, eles perguntavam: quem cortou o seu cabelo? E meus irmãos: foi o Eduardo que cortou, não foi o meu irmão o Rubinho não, foi o Eduardo que cortou dessa vez. Aí eles: é sério? É sério. E eles chegaram para mim, os vizinhos, e falaram: poxa, corta meu cabelo também amanhã, tem como você cortar meu cabelo amanhã? E eu comecei a estranhar tudo aquilo, né? E eu me recordo que no dia seguinte eu cortei o cabelo de 2 desses amigos nossos e eles gostaram muito, eu vi o sorriso botando no rosto deles. E particularmente falando de mim, eu sempre me considerei uma criança sem muitos dons, né? Eu sempre achei que eu era uma criança que não tinha dons. E eu me recordo que eu cheguei numa etapa onde eu cortava o cabelo de algumas pessoas e eu não cobrava, porque eu achava ainda aquilo muito amador, né? Porque eu não tinha estudo nenhum. Mas algumas pessoas insistiam em pagar para mim, nem que seja R$3 ou R$5, como eu disse, mas eles me pagavam e isso me constrangia a ponto de eu tentar levar um resultado mais profissional para eles, né? Então ali eu comecei a sentir algumas dificuldades de ter um trabalho amador. Logo tão novo, né? Eu consegui identificar que eu precisava estudar, não, eu preciso estudar, eu preciso aperfeiçoar isso daqui que eu encontrei, que me satisfaz, né? Que eu acredito que pode me dar um futuro. Então eu preciso aperfeiçoar isso daqui. Ali foi o primeiro contato que eu tive com a realidade de que eu precisava estudar, que eu trabalhar de uma forma amadora, sem um método, poderia me trazer prejuízo futuramente. Porque eu estava cortando o cabelo de uma certa forma, estava agradando alguns amigos meus, mas eu não sabia se eu estava fazendo da forma certa, utilizando a técnica correta. Então isso me gerava um certo incômodo. Foi aí que o meu pai mostrou para mim uma das maiores provas de amor que ele poderia ter tido por mim até hoje. Eu nunca vou esquecer disso. O meu pai, ele saiu do emprego dele, ele pegou o fundo de garantia dele, todo o dinheiro que ele tinha, e ele chegou para mim e para os meus irmãos e perguntou: o que você quer fazer quando você crescer? E cada irmão meu citou uma profissão. E eu falei: pai, eu quero ser barbeiro, eu quero cortar cabelo, eu gosto disso. E ele pegou ali uma boa porcentagem do dinheiro que ele pegou de seguro-desemprego, de fundo de garantia, e ele foi no primeiro curso, né, que eu fiz, chama-se Urbano, o nome da escola, eu não sei se existe ainda hoje, e ele falou com o professor: poxa, meu filho quer aprender a cortar cabelo, ensina ele precisa de um certificado, ele precisa se profissionalizar, ele gosta muito de fazer isso. E na época eu me recordo que não tinham vagas, estava lotado a lista, né, de espera para os próximos alunos, já não tinha turma disponível, ainda a lista era muito grande. E eu lembro que o meu pai, ele utilizou um método da chatice, né? Então ele ia todos os dias nessa escola perguntar se apareceu alguma vaga. Eu não podia ir porque justamente quando meu pai saiu desse emprego, eu recebi a oportunidade de fazer um estágio num banco. Na época foi na Caixa Econômica Federal, de jovem aprendiz. Então eu tive um contrato ali de 2 anos. Como meu pai saiu do emprego, a gente sentiu necessidade de buscar algo que trouxesse um retorno. O salário era baixíssimo na época, mas de uma certa forma eu conseguia ajudar em casa. Então eu não poderia estar indo na escola, usando o método da persistência, né? Então meu pai, ele fazia isso. Então eu comecei a trabalhar no banco, fazer estágio, né? E o meu pai todo dia ia lá na escola falar com o professor: arruma uma vaga para meu filho, arruma uma vaga para o meu filho. Então eu trabalhava até 4 horas da tarde no banco, das 4 horas
chegava em casa às 5 e das 5 horas até umas 9 horas, 10 horas da noite, eu cortava cabelo ali. E aquilo realmente me encantava muito, né? Eu não me cansava. Eu saía do banco feliz sabendo que eu ia cortar cabelo, né? Mas eu sentia a necessidade de ajudar em casa também. Eu me recordo que depois de uns 8 meses que eu estava fazendo estágio no banco, o meu pai chegou para mim e falou: pô, abriu uma vaga lá na escola, o professor conseguiu incluir você lá no meio, passou você na frente de algumas pessoas lá, porque eu estava enchendo muito o saco dele lá, eu estava persistindo muito. E quando meu pai me falou aquilo, eu comecei a chorar, fiquei muito feliz, né? Porque eu queria muito aquilo, eu queria profissionalizar. Eu entendi que eu precisava trabalhar realmente com método, que trabalhar de uma forma amadora ia me levar até certo ponto. Para mim passar daquele ponto, eu precisava urgentemente trabalhar com metodologias, de ter estudo, de ter ensino, de ter o meu certificado, né? De mostrar para as pessoas, eu estudei para isso, né? Eu me capacitei para isso. E eu comecei a fazer o curso. E com 2 meses de curso, uma amiga da minha mãe, a Neide, chegou para mim, sem me falar nada, que ela tinha falado para minha mãe. Ela falou: Duduzinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você gostaria de trabalhar no salão da Leila? Porque ela está precisando de um rapaz para cortar cabelo masculino, porque ela faz só corte feminino. Você se interessaria? Então eu falei: poxa, Neide, mas eu ainda não sou tão bom assim, né? Eu não tenho tanta experiência, eu estou começando agora, eu comecei faz 2 meses o curso. E ela falou: não, mas você é bom, eu vejo aqui que você trabalha bem. Eu falei muito bem de você para ela, vai lá amanhã e conversa com ela. Aí eu fiquei todo trêmulo, fiquei desesperado, porque era uma mulher que já trabalhava há muitos anos lá na rua, né? Lá na vila. Mas no dia seguinte eu fui lá, eu falei: ô Leila, tudo bem? Eu sou Eduardo, a Neide falou pra mim que conversou com você, está precisando de um rapaz, né, para trabalhar aqui. Aí ela falou: poxa, sou eu mesma, entra aqui. Aí eu entrei, expliquei pra ela a minha situação, que eu já cortava alguns cabelos, mas o curso eu estava iniciando há 2 meses só. E ela falou: não, mas eu acredito em você, eu confio em você, a Neide falou muito bem de você, então começa a trabalhar aqui. Poxa, ali foi a primeira experiência profissional que eu tive dentro de um salão e eu consegui conciliar o meu curso, o banco e o salão de beleza, né? Só que o que me roubava totalmente a emoção, o que me atraía totalmente a atenção era o fato de cortar cabelo. Então eu não via a hora. Então eu ia para o banco, às vezes eu tinha que sair do banco, ir para o curso e eu não conseguia ir para o salão. Mas como o curso era de segunda, quarta e quinta, eu tinha alguns dias ainda que eu conseguia sair do banco e ir direto para o salão de beleza, né? Então eu fiquei nesse laboratório, saindo do banco, indo para o curso, e saindo do banco e indo para o salão de beleza. Então isso foi me aperfeiçoando e foi uma experiência única. Eu me recordo que depois que eu concluí o meu curso, eu já havia pego o meu certificado, eu estava totalmente emocionalmente, mentalmente voltado para essa área já. Então eu me recordo que todas as técnicas que eu aprendia na escola, no curso de barbeiro, eu aplicava já no dia seguinte dentro do salão de beleza e eu tinha resultado. Aí eu comecei a ver que o estudo ele faz total diferença na carreira do barbeiro, total diferença. Você começa literalmente a diferenciar o amador do profissional. Quando você coloca a mão no cabelo e você já sabe qual técnica aplicar, você já sabe qual tipo de acabamento você deve fazer, como que você deve fazer aquele acabamento, como que você deve aplicar aquele produto químico, isso é totalmente diferente, porque outrora, quando eu não tinha o estudo, eu fazia na base do olhômetro, eu fazia de uma forma com que eu não sabia qual é o resultado. Na maioria das vezes dava certo, mas às vezes não dava certo, né? Foi aí que eu vi que o método, quando você coloca em prática métodos, quando você estuda, realmente o seu resultado, 100% das vezes, ele sai satisfatório. Depois de 1 ano, eu saí da Leila, montei a minha primeira barbearia, já estava totalmente capacitado, porque além do curso, né, que eu fiz, o dia a dia foi me moldando, né? Eu apliquei a técnica que eu aprendi no curso no dia a dia e eu fui me aperfeiçoando dentro do salão de beleza e eu vi que eu estava apto ali para montar a minha primeira barbearia, né? E graças a Deus tive um sucesso grande, já tinha uma clientela formada, o boca a boca já estava acontecendo, já outras pessoas falavam: poxa, Eduardo corta cabelo muito bem, pô, mas tinha uma objeção ou outra porque eu morava ali naquele bairro, então tinha algumas pessoas que me conheciam como o menino do banco. Falei: pô, o cara que trabalha no banco, ele cortando cabelo, eu não sou louco de sentar na cadeira dele, ainda mais pagar.
Mas aí quando eles viam um diploma, quando eles viam um certificado, quando os meus clientes falavam, não, ele estuda, ele está fazendo curso, ele corta bem, ele trabalhou 1 ano no salão lá de cima. Então quando eles realmente viram que eu estava estudando, que eu estava buscando me profissionalizar cada vez mais, eles me davam mais respeito, eu conquistava mais autoridade diante dos clientes. E isso foi muito bom, isso foi o que me ajudou muito, né? Porque foi só aí que eu consegui identificar que realmente tem muita diferença nos seus resultados, como as pessoas te olham, como os seus clientes confiam em você, né? O nível de confiança quando você trabalha com método. E é muito interessante porque conforme você vai buscando novos conteúdos, novos conceitos, automaticamente o seu trabalho ele muda, né? O resultado final dos seus trabalhos eles mudam, as suas fotos elas mudam, e isso acabou chamando a atenção de um outro tipo de público. Comecei a observar, eu já estava cortando o cabelo de pessoas famosas, celebridades da televisão, cantores, pessoas do meio esportivo, jogadores de futebol, pessoas muito influentes no mundo inteiro estavam começando a me procurar para cortar o cabelo deles. Foi aí que eu comecei a observar realmente que tem muita relevância quando você coloca em prática, quando você busca novas fontes, quando você realmente se capacita, quando você decide não trabalhar mais de uma forma amadora e você passa a trabalhar de uma forma profissional. Você trabalhando de uma forma amadora, você sempre vai colher resultados amadores. Quando você decide trabalhar de uma forma profissional, você realmente se dedica, você estuda, busca o aperfeiçoamento, você também vai colher resultados profissionais. Foi essa a conclusão que eu cheguei, foi isso que me trouxe até onde eu estou hoje. E em algumas situações, por exemplo, quando eu fiz alguns cursos, algumas academias que tiveram um valor um pouco alto, eu comecei a observar que a melhor coisa que eu fiz foi literalmente quebrar essa objeção que a minha mente fazia comigo. Poxa, mas é caro esse curso, não vai compensar você fazer, poxa, será que eu faço, será que eu não faço? Eu vi que tinha um erro muito grave que eu cometia, né? Eu colocava em xeque apenas o custo de eu fazer aquele curso, quanto vai me custar, e isso eu vi que era totalmente errado, né? Na verdade eu devia ter colocado na balança o custo de eu fazer aquele curso e também o custo de eu não fazer aquele curso. Porque quando a gente coloca na balança o custo de se fazer algo e o custo de não se fazer, a gente tende a tomar mais atitudes, mais decisões, né, que vão levar a gente realmente para um próximo nível. Então foi isso que eu comecei a calibrar na minha vida. Poxa, se eu fizer esse curso aqui, será que ele vai me beneficiar futuramente? Eu não vi apenas o custo de eu fazer, né? Então, graças a Deus, eu sou muito grato por ter tido esse tipo de concepção, porque eu colocando isso na balança, eu realmente estudei, eu investi nos meus estudos, eu fui fazer essas academias fora do Brasil, sim, e realmente quando as oportunidades apareceram para mim, eu vi que eu estava preparado. E que se eu não tivesse feito todo esse investimento no meu conhecimento, no ensino, em estudos, quando as oportunidades bateriam na minha porta, eu sabia que eu não ia estar preparado e essa oportunidade ia para a mão de outra pessoa. E nesse vídeo, eu vou mostrar para você o núcleo de estratégias que possibilita que esse método atinja tais resultados para mim e também para outras pessoas que puderam utilizar ele na sua vida. Isso acontece porque o Barber Pro Academy é diferente da maneira tradicional de se tornar um barbeiro, possibilitando você ter resultados extraordinários na sua carreira, se você assim desejar, claro. Talvez em algum momento você pode ter pensado em desistir da profissão, ou eu imagino até que você pode ter se perguntado por que está dando errado, por que meus cortes não estão evoluindo, ou por que eu não consigo sair dessa posição que eu estou na profissão, por que eu não consigo evoluir. Eu quero te mostrar que a profissão de barbeiro hoje ela evoluiu muito, então não é a mesma de 5 anos atrás. Hoje ela está num patamar muito elevado, passando por grandes transformações, claro. Eu acredito que se você não acompanhar essas transformações, com certeza você vai ficar para trás. Agora eu vou te contar 3 fatores que você pode estar fazendo aí como barbeiro que muito provavelmente esteja impedindo o seu crescimento. Primeiro, você tem medo de crescer e você acha que somente dando para pagar as contas tá bom. Mas eu te pergunto, até quando você acha que você vai conseguir estar pagando as contas? Segundo, a falta de planejamento.
Eu vejo muitos barbeiros não planejando sua carreira. Eles simplesmente vivem um dia após o outro, sem metas concretas para sua carreira. E o terceiro fator é o desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Não adianta você saber fazer cortes espetaculares se você não sabe conversar ou pensar estrategicamente na sua vida. O mais interessante é que a forma de ser um barbeiro mudou e ainda assim existem pessoas que não perceberam isso. Você precisa sim fazer grandes cortes de cabelo, mas você também precisa pensar estrategicamente para você se desenvolver como pessoa e também para dessa forma alavancar a sua carreira. E por você estar aqui assistindo esse workshop, com certeza você vai sair na frente de outros barbeiros, e se você é dono de barbearia, com certeza absoluta, você também vai sair na frente de outros donos de barbearia. Agora, se você quer continuar como está, na zona de conforto, não quer pular para um próximo nível, não perca o seu tempo, não precisa acompanhar essa série de vídeos, pode parar por aqui, tá bom? Mas se você realmente quer passar para um próximo nível, você quer ter comprometimento, então eu aconselho você, continue comigo até o final desses vídeos. Agora deixa eu te mostrar como que o Barber Pro Academy funciona. É o seguinte, ele está alinhado com a forma mais correta de se aprender qualquer coisa na vida. Para você obter resultados satisfatórios a longo prazo, você precisa seguir um passo a passo. Você precisa de um método, mas de um método comprovado, que realmente funciona para qualquer pessoa. Seja ela um simples barbeiro que está iniciando na carreira, ou até mesmo você que já tem uma bagagem na profissão, ou você que é um dono de barbearia. O Barber Pro Academy não é mais um curso para barbeiros, ele vai muito além disso. Ele é voltado para quem quer se desenvolver como profissional e ainda mais, ele vai ajudar você no seu desenvolvimento pessoal. Você vai aprender a pensar de forma estratégica para a sua carreira e também para a sua vida. E falando em métodos, né? Recentemente eu fiz uma viagem a Londres, onde eu pude fazer um aperfeiçoamento, né? Eu fiz um curso numa das academias mais conceituadas hoje no mundo, a Tony Guy. E lá eu pude observar que o profissional ele tem um método de trabalho muito interessante. Antes do cliente sentar na cadeira, só do cliente falar qual é o corte que ele quer, o profissional já consegue ver aquele corte feito na cabeça do cliente. Por quê? Porque ele já sabe qual é o método que ele vai aplicar na cabeça do cliente. Eu achei isso muito interessante. Já pensou? Você, antes de tocar no seu cliente, você já sabe qual vai ser o resultado final? Então, baseado nisso, eu vou mostrar para vocês na aula de hoje a metodologia, o método, o passo a passo de como se fazer o corte degradê, de como se executar uma graduação com excelência. Ou seja, se você pegar um cabelo liso, um cabelo crespo, um cabelo ondulado, um cabelo cacheado, se você cortar o cabelo de um alemão, de um japonês, de um africano, você vai conseguir ter êxito. Porque eu vou postar para vocês hoje os fundamentos de como se executar um degradê com perfeição. Se você não colocar eles em prática, com certeza você vai se frustrar com resultados. Ou se você está se frustrando com alguns resultados, é porque você está pulando alguma dessas etapas. Então, confere aí, preste bastante atenção, que eu tenho certeza absoluta que essas leis fundamentais de como se executar uma graduação vão fazer muita diferença no seu resultado final aí na sua barbearia. Bom, lembrando que hoje irei passar para você uma aula sobre os fundamentos da graduação perfeita, tá? Não é nenhuma aula prática, porém, todas essas dicas que eu vou passar para você agora são fundamentais para você obter êxito na sua graduação. Volto a dizer, não importa em qual tipo de cabelo você vai colocar ela em prática, tá? Então, colocando essas dicas no seu dia a dia aí na sua barbearia ainda hoje, você já vai colher bons frutos dessas técnicas que eu irei passar para você aqui. Vale ressaltar, antes de passar esses fundamentos, que o nome degradê não se aplica nesse tipo de trabalho, tá? Em uma dessas academias que eu pude cursar, pegar um pouco de conhecimento, eu pude aprender as formas do cabelo ali. E lá nós aprendemos que esse tipo de trabalho, ele se chama graduação, é um corte graduado. Como que você identifica, então, que esse corte, esse tipo de trabalho que você está olhando é uma graduação? Todo corte de cabelo que você observa que a parte de baixo é menor que a parte de cima, tá?
todo o cabelo que você olha e você identifica que o fio embaixo ele é mais curto e conforme vai chegando no topo da cabeça, o fio vai ficando mais alongado, ali você identifica uma graduação, tá? Então esse tipo de trabalho, ele se chama assim, é o nome técnico que se dá, né? O nome degradê nós aplicamos ali onde a gente vê cor, né? Então se você pega aquela calça azul escura e ela vai descendo aquele azul escuro, vai ficando aquele azul bem clarinho lá embaixo na barra da calça, ali tem um degradê. Se você pega um óculos espelhado, ele vai descendo a lente dele e vai ficando aquela lente transparente, ali também tem um degradê. No caso de corte de cabelo, estamos falando de forma e nesse caso a forma é a graduação, ok? Então, primeiro fundamento que você identifica ali que aquela graduação está perfeita é quando você encontra 3 tons nesse tipo de trabalho, tá? É óbvio que o seu cliente ele não vai chegar para você e vai falar assim, de repente, faça uma graduação no meu cabelo. Não, o nosso cliente aqui no Brasil, ele está adaptado em falar, faça um corte esfumado, faça um degradê, faz um disfarçado, né? Enfim. Você sabe como é o seu cliente que chama, mas você que é o profissional precisa saber dar a nomenclatura certa. E essa graduação, ela precisa, como primeiro fundamento, apresentar 3 tons de cor, tá? Você vai identificar que a parte de baixo ela é bem clarinha, no meio ele precisa estar um pouco esfumado, um pouco escuro, sem marcação nenhuma, e na parte de cima ele tem que estar escuro. Então se você identificar que esse fade ele tem apenas a parte média e a parte escura, de repente não é o fade que vai agradar o seu cliente, porque a gente precisa deixar destacado que nós aqui no Brasil temos influência direta da barbearia norte-americana, dos barbeiros lá dos Estados Unidos, até mesmo dos barbeiros de Porto Rico, né, que são considerados aí pais do fade, né? Então, nós temos a influência deles. Então, culturalmente, eu estou falando para vocês o que funciona aqui no nosso país para grande porcentagem do cliente que vai sentar na sua cadeira e vai pedir um degradê. Ele quer ver aquele degradê com 3 tonalidades, aquele tom bem branquinho lá embaixo, bem carequinha, aquele tom médio, esfumando até chegar naquele tom escuro lá em cima. Então esse é o primeiro fundamento. Se você deixar ele marcado, o seu cliente não vai gostar, tá? Se você deixar ele com um tom claro e escuro, o seu cliente não vai gostar. Se você deixar ele com um tom médio e escuro, o seu cliente não vai gostar. Possivelmente ele não vai aprovar aquele trabalho. O que ele quer ver é aquele tom bem claro. Eu acredito que você que está do outro lado se identifica com o que eu estou falando. Não é em 100% das vezes, mas culturalmente o nosso povo aqui está adaptado a pedir esse tipo de degradê. Então esse é o primeiro fundamento. O segundo fundamento de um degradê perfeito é você seguir a marca guia. O que seria essa marca guia? Quando você passa a primeira máquina no cabelo do seu cliente, na parte de baixo, digamos que ele pediu para você passar a máquina 0. Então você quis fazer, por exemplo, um low fade, que é um disfarce baixo. Então você vai passar a máquina, seguindo a curvatura da orelha, passando ali pela nuca, bem arredondado, passando pelo outro lado da orelha, a curvatura total e parando ali na costeleta do seu cliente. Então você fez essa primeira marca que eu costumo chamar de marca guia. O que seria essa marca guia? Para que ela serve? Qual é o fundamento dela? É o seguinte, todas as demais máquinas que você vai passar ali para disfarçar aquele trabalho, você vai passar a 0 alta, acima dela, um pouco mais acima a máquina 1, um pouco mais acima a 1,5, um pouco mais acima a máquina 2. E todas essas máquinas você vai ter que seguir o mesmo desenho dessa primeira máquina guia que você passou. Você não pode passar a primeira máquina 0 como low fade e a máquina 1, por exemplo, você passar reto na cabeça do seu cliente, sem fazer curva nenhuma. Você praticamente assassinou o low fade, você vai fazer perder aquele efeito elegante que você estava criando. Então, segundo fundamento, passou a sua máquina guia, as demais máquinas vão ter que seguir exatamente essa máquina guia até você conseguir tirar totalmente aquela risca, que é o terror de muito profissional da beleza ainda, tá? Então esse é o segundo fundamento. Passou a máquina guia, sendo low fade, pode ser até o high fade, que é aquele fade que fica lá em cima. Você subiu com a máquina até aqui no topo da cabeça do seu cliente, daqui para o centro você vai ter que disfarçar seguindo a guia. Essa é uma regra fundamental para você conseguir ter um fade perfeito.
A terceira regra, o terceiro fundamento de como se fazer um fade com excelência é você aplicar o movimento em C, que é o que muitos conhecem como C-Motion, né? Que consiste no fato de você pegar a máquina e quando você passar ela no cabelo do seu cliente e você chegar na altura daquela máquina que está acima, que você não pode ultrapassar. Por exemplo, você está com a 0, você vai passar na parte de cima, a 0 alta, você não pode passar essa 0 alta na altura da casa da máquina 1, de acordo com o gráfico. Então o que você tem que fazer? Você tem que tirar essa máquina fazendo esse movimento em C. Porque se você simplesmente tirar essa máquina por tirar, você vai criar a mesma marcação que você criou com a máquina 0. Então, quando você for passar a máquina que está acima, por exemplo, você está passando a máquina 0. Se você for passar a máquina 0 alta, quando você for tirar ela do cabelo do seu cliente, você tem que fazer esse movimento aqui para tirar essa máquina. Movimento em C. Como se estivesse cavando um buraco, literalmente, assim, ó. Tá? E esse movimento ele tem que existir em todo trabalho, todo processo de fade, tá? Não importa se você está passando a máquina 0 alta, se você está passando a máquina 1, se você está passando a máquina 1,5, se você está passando a máquina 2, você tem que sempre fazer esse movimento aqui, tá? Conforme você está vendo na imagem, para você poder tirar essa marca aí. O quarto fundamento, e eu acredito que um dos principais de todos para você conseguir fazer um fade com excelência, é você respeitar a máquina que está acima, a casa que está acima. Por exemplo, você passou a máquina 0 na lateral, você vai passar a máquina meio um pouco acima, um pouco mais você vai passar a máquina 1, acima 1,5 e assim sucessivamente, ok? Então toda vez que você está conversando lá com o seu cliente, que você está colocando em prática essa graduação, você vai fazer um fade no seu cliente e você observa que de um lado você está fazendo, deixando ele uma marca e do outro lado está perfeito e fala, poxa, mas por que um lado eu consegui fazer com perfeição e do outro lado está marcado, estou vendo que tem uma marca aqui. Isso é porque você, de uma maneira ou de outra, você subiu com uma máquina inferior na casa de cima. Então, por exemplo, você passou a máquina 1 na altura que era para você respeitar com a 1 alta. Então você subiu com a máquina 1 até ali e você criou mais uma marca. Então essa é uma regra fundamental para você conseguir fazer uma graduação perfeita. Respeitar a máquina que está acima. Você não pode invadir a graduação que está acima, ok? Senão você facilmente vai criar mais uma marca. Igual nessa imagem que você está vendo agora aí, ó, na tela. Você observa um gráfico e a primeira máquina lá embaixo, um pouco acima da orelha, é a shaver, que é como se estivesse passando a navalha naquela região, tá? Para deixar bem carequinha. Um pouco mais acima da shaver, você está lendo a palavra trimmer, que é máquina de acabamento. Nesse caso seria a máquina de acabamento, tá? Um pouco mais acima, você vai observar que tem a máquina 0, depois a máquina 1, a máquina 2 e assim sucessivamente até você chegar no topo. Você não pode de maneira alguma ultrapassar a risca da máquina inferior, ok? Então, se você passou a máquina 0 numa região, você não pode jamais ultrapassar a casa da máquina meio ou da máquina 1, senão você vai criar uma marca. Você não pode passar ali a máquina 1 na altura da 1 alta, porque senão você vai criar também uma marca. Então esse gráfico tem que ser seguido à risca. Aí você me pergunta, mas Eduardo, eu vou ter que riscar a cabeça do meu cliente com um lápis amarelo, igual está nessa imagem? É claro que não. Você vai trabalhar na base do olhômetro, tá? Você seguindo a sua máquina guia 0 ali, você vai simplesmente com aquela mesma risca, você vai guiar a máquina que está acima, aquele meio, seguindo a mesma risca da 0, e depois você vai com a máquina 1, seguindo a mesma risca, e assim sucessivamente, e você vai observando que aquela marca vai sumindo. Existem alguns barbeiros que eles fazem esse gráfico que você está vendo na tela de cima para baixo. Eles passam, por exemplo, a máquina 2,
depois vem com a máquina 1 alta, depois vem com a máquina 1, depois vem com a máquina 0 alta, depois assim sucessivamente até chegar ali embaixo. Existem outros profissionais que fazem de baixo para cima, eles passam a máquina 0, depois a máquina meio, que é a 0 alta, né? Depois a máquina 1, depois a 1,5, depois a 2, até você chegar lá em cima do disfarce e concluir o trabalho. E também tem outros barbeiros que intercalam, eles passam a máquina 0, a máquina 1, a máquina 2, a máquina 3 e depois eles vêm intercalando 0 alta, 1 alta, 2 alta, 3 alta. O que eu quero dizer para você é que das 3 formas está correto, tá? Não importa a ordem que você está aplicando cada máquina. O que importa é você respeitar a casa de cada máquina. Você respeitar a altura da 0, que respeitou a altura da meio, que respeitou a altura da 1, que respeitou a altura da 1,5 e assim sucessivamente até você chegar no topo. Eu prefiro fazer de cima para baixo, porque uma vez que você passa a máquina 2, passou a primeira sua máquina guia lá embaixo, tá? 0, e você vem com a máquina 2, depois você vem com a 1 alta, depois você vem um pouco mais abaixo com a máquina 1. Quando você chega no 0 alto ali, você já começa a ver que aquela marca outrora bem marcada com a 0, ela começa a apagar. Então eu tenho isso como uma motivação. Nossa, tá dando certo, tá apagando. Eu continuo e realmente quando chega lá embaixo, aquela marca, ela se isenta, ela some, tá? Você vai apenas tirar ela com o 0, que eu não passo o 0 completo, eu coloco o 0,25, tá? Entre o 0 alto e o 0, eu não passo a 0, eu coloco no meio termo da alavanca, entre o 0 alto e o 0 baixo. Então coloco aquele 0,25 e só venho apresentando ela, fazendo o movimento em C na marca que eu criei com a 0. Então esse é um dos fundamentos principais para você conseguir fazer um fade perfeito. O quinto fundamento para você conseguir fazer um fade perfeito é o seguinte: você às vezes leva 5, 10, 15 minutos fazendo o trabalho de um fade na lateral e o que acontece? Acontece um fenômeno natural que eu chamo de saturação visual. O que seria essa saturação visual? Você fica olhando muito tempo para o mesmo ponto e às vezes aquele fade está perfeito, mas você está enxergando imperfeição nele. Ou às vezes acontece o contrário, você está enxergando que ele está perfeito, mas ele está imperfeito. Então o que você faz? Isso acontece também quando você, por exemplo, vai comprar um perfume. Você vai numa perfumaria, você prova um perfume, você acha aquele perfume muito gostoso e a moça fala: poxa, mas tem esse outro lançamento aqui que você vai gostar, ele é bem amadeirado. Você vai provar aquele perfume, você vai cheirar ele e você vai gostar dele também. A partir do terceiro perfume que eles derem para você cheirar, você já vai achar qual que, se eles derem água para você cheirar como quarto, como quinto perfume, você vai achar muito gostoso também, porque já saturou o seu olfato, né? Então deu aquela saturação, você não sabe discernir qual é o melhor perfume e qual que não é, enfim. Então eles dão o que para você cheirar para neutralizar o seu olfato? Café. Então você cheira um pouco aquela semente de café, né? E você neutraliza o seu olfato e você pode provar outros perfumes. No universo do cabelo acontece a mesma coisa. Você fica olhando muito para aquele mesmo ponto, muitos minutos, você acaba saturando sua visão. Então você acaba enxergando defeito onde não tem, ou você acha imperfeição onde está perfeito. Então o que eu peço para você fazer? Deixa por uns minutos aquele fade que você fez, terminou, concluiu, beleza, o que você faz? Parte para a parte de cima do cabelo do seu cliente. Corta, faz o corte com a tesoura, faz a texturização que você precisa fazer. Depois que você umedeceu o cabelo na parte superior, fez as divisões com a tesoura, cortou mecha por mecha e concluiu a texturização, desfiou o cabelo do seu cliente, enfim. O que você faz? Depois daqueles 10 minutos que você ficou lá em cima, no topo da cabeça, você volta a olhar para a lateral, que é incrível. Você venceu a saturação. Da mesma forma que você cheirou o café, né, para vencer a saturação olfativa, quando você tira o foco da sua visão ali daquele fade na lateral e você muda, olha para cima do cabelo do seu cliente, ou então se você sai para tomar um copo d'água e volta e você vem de longe olhando para o cabelo do seu cliente, pelo fato de você tirar o foco daquele fade, você vai enxergar todas as imperfeições que você não estava enxergando. Isso é muito interessante, é um fenômeno que acontece, tá? E você, a partir daí, o que você vai fazer? Tirou o foco da visão,
então já neutralizou, né, a sua visão de acordo com aquele fade. Aí o que você vai fazer? Você vai ver aquela marca outrora que a gente fazia na base do olhômetro, sem saber a metodologia que eu estou te passando, do gráfico. A gente, poxa, naquela região que está marcado eu devo passar a 1, mas não, ali era para você passar 1 alta. Então você passa a máquina 1 ali, o que você criou? Mais uma marcação e vai ter mais dor de cabeça. Então você, linkando todos os fundamentos que eu passei para você aqui, você vai saber que quando você saturar a sua visão com aquele fade, você passou para a parte superior de cima do cabelo do seu cliente e você voltar para aquele fade, você vai ver uma marca e o bom é que você vai falar, poxa, eu sei que máquina que eu passei aqui, porque eu passei a 0 nessa altura, aqui foi a meio, então nessa altura onde está marcado é a máquina 1, você vai simplesmente coloca direto a máquina 1 e você conserta aquela imperfeição. Então aqui está o segredo de você trabalhar com método, você sabe exatamente o que você está fazendo e caso aconteça algum eventual erro, você facilmente vai conseguir consertar esse erro. Então esses são os fundamentos de como se fazer uma graduação perfeita. Lembrando que essas regras elas são universais, tá? Do mesmo jeito que ela é aplicada lá nos Estados Unidos, ela é aplicada aqui no Brasil, também no Canadá, no Japão, a regra da graduação ela é universal. Então é bom você colocar em prática exatamente tudo o que eu passei aqui e eu tenho certeza que ainda hoje, colocando em prática, você já vai colher bons resultados. E sendo você um barbeiro iniciante ou até mesmo você que tem anos de jornada dentro da profissão, vai conseguir aplicar esse método dentro da sua barbearia, eu tenho certeza disso. E dentro do Barber Pro Academy, você vai aprender a orquestrar mais cortes de cabelo ainda e você vai poder ter acesso aí a mais passo a passo de cada um deles, de como se executa, assim como essa graduação que eu acabei de mostrar para você. E se for da sua preferência, você vai poder aprender a construir uma barbearia totalmente do zero, ou até mesmo aprender a aprimorar o gerenciamento da sua, de repente você tem algumas dificuldades, ou inclusive você pode aprender a montar uma barbearia do zero, aprender a gerenciar e deixar ela como legado para os seus filhos, se você assim preferir. E na segunda aula desse workshop, eu vou ensinar para você como se constrói uma barbearia iniciada do zero, tá? E eu acredito que você não pode ficar de fora dessa aula, você não pode perder esse conteúdo, porque eu vou pegar pontos onde eu errei na minha carreira e pontos onde eu acertei e vou passar para você. Então, como diz a frase do sábio, né? É muito melhor você aprender com o erro dos outros do que com seus próprios erros. Pode ganhar tempo e economizar dinheiro com isso. Agora, eu gostaria de pedir duas coisas para você. A primeira é a seguinte: rola essa página para baixo e deixa o seu comentário aqui dizendo o que você achou desse primeiro vídeo dessa série, né, de 4 vídeos. E eu vou fazer o possível, eu com a minha equipe, nós vamos fazer o possível para estar respondendo a maioria dos comentários de vocês, tá? A maioria que a gente conseguir, nós vamos estar respondendo na medida do possível. E a segunda é para você compartilhar esse conteúdo com seus amigos barbeiros. Acho que de repente você tem algum amigo que você acha que seria relevante para ele assistir essa aula, que pode ajudar ele. Então pode estar compartilhando, vamos ajudar outras pessoas. Então é isso aí. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.